Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula da nossa playlist de razões e proporções. Nessa aula você vai aprender sobre regra de 3 composta, que é mais uma etapa aqui do nosso conteúdo, onde você aprende passo a passo, nível a nível, sobre esse conteúdo que é muito importante. E nessa aula você vai aprender sobre regra de 3. Ela vai ser apresentada de forma direta e de forma inversa. Se você ficar com alguma dúvida é porque você deixou de assistir alguma aula da nossa playlist. E a nossa playlist está muito completa e você vai conseguir aprender esse conteúdo de forma simples, eu garanto isso para você. Então, se perdeu alguma aula, clica no card que está aparecendo aqui na tela e assiste a playlist completa, porque vai te ajudar bastante. Nessa aula nós vamos apresentar duas situações. A nossa primeira situação é que trabalhando 6 dias, 5 operários eles produzem 400 peças. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários em 9 dias de trabalho? Essa aqui é uma situação típica e eu vou subir aqui um pouco a folhinha para que a gente comece a observar com atenção aqui essa situação. Eu sempre gosto de apresentar as informações em forma de tabela, porque assim a gente consegue relacionar as grandezas. E quais são as grandezas? O número de operários, o número de dias que foram trabalhados por esses operários e o número de peças, a produção que eles fizeram. E o número de operários na primeira situação foi 5. Eles trabalharam durante 6 dias, produziram 400 peças. Na nossa segunda situação, o número de operários, o que foi que aconteceu? Ele aumentou de 5 para 7. E o número de dias também aumentou de 6 para 9 dias. E o que vai acontecer com o número de peças? Veja, eu tenho mais gente trabalhando e eu tenho mais tempo de trabalho. O que vai acontecer com o número de peças? Também vai aumentar. Todas essas grandezas elas se relacionam de forma direta. E se elas se relacionam de forma direta, a gente pode resolver isso aqui de forma bem simples e eu vou mostrar para vocês. Eu vou escrever as razões aqui de 5 para 7 do número de operários, de 6 para 9, que é o número de dias, e de 400 para x na produção de peças, tá bom? E o que a gente vai fazer com essas razões aqui? Nós vamos pegar essas duas razões que nós já temos os valores exatos onde elas vão se alterar e a gente vai multiplicar as duas. E o produto dessas duas razões vai ter que ser igual à razão 400 para x, tá certo? Então a gente vai fazer a multiplicação aqui. São duas razões, são duas frações e a gente vai multiplicar usando a definição de produto de frações, que é fazer essa multiplicação aqui do numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, que nas razões a gente chama de antecedentes e consequentes. Então vai ser 5 vezes 6, que vai dar 30, vou colocar aqui, olha, 30, e 7 vezes 9 dá 63. Ou seja, 30 para 63 vai ser igual a 400 para x. Nós temos aqui essa razão. Como essas razões elas são diretamente proporcionais, a gente vai fazer a multiplicação cruzada aqui de 30 vezes x, que vai dar aqui, olha, vou colocar aqui embaixo 30x, e isso vai ser igual a 63 vezes 400. Eu vou colocar aqui, olha, 63 vezes 400. E eu vou pegar esse 30 e eu vou passar ele dividindo. Logo eu vou ter que x vai ser igual a 63 vezes 400 dividido para 30. Vou colocar aqui o 30, ainda dá para ver. O que a gente vai fazer? A gente vai simplificar isso aqui, olha. Eu vou cortar esse zero com esse zero e eu vou ter agora 63 vezes 40 dividido para 3. E eu vou pegar esse 63 e vou dividir ele para 3. Veja que a gente só pode fazer isso porque aqui existe uma multiplicação, tá certo? Vou subir aqui em cima para a gente fazer aqui em cima, para a gente ter mais espaço. 63 dividido para 3 vai ser igual a 21, porque 21 vezes 3 dá 63. Então, eu vou ter aqui, olha, 21 vezes 40. O resultado de 21 vezes 40 vai ser igual a x. Eu vou fazer 21 vezes 4, vai dar 84. E eu pego e adiciono esse zero. Logo, 840 é igual a x ou x é igual a 840. Logo, o número de peças que esses operários vão produzir vai ser 840. Você vai dizer, mas professor, essa regra de 3 ela é um pouco complicada.
Mas se você observar, eu peguei a regra de 3 composta, transformo em uma regra de 3 simples, com duas razões, e a partir dessa regra de 3 simples, eu encontro o valor da nossa incógnita, certo? Que nesse caso foi o x. Da mesma maneira, só que a gente pega a regra de 3 composta e transforma em uma regra de 3 simples, como a gente fez aqui. Agora vamos ver outro exemplo, só que com grandezas inversamente proporcionais. Nossa segunda situação, um ciclista percorre em média 200 km em 2 dias, pedalando durante 4 horas por dia. Em quantos dias esse ciclista percorrerá 500 km se pedalar 5 horas por dia? E aqui está a nossa tabelinha com as nossas grandezas para que a gente consiga relacionar, certo? A nossa primeira grandeza aqui é a distância que está sendo colocada em quilômetros. A distância era de 200 quilômetros e passou para 500. O que aconteceu com a distância? A distância aumentou, ela subiu. A outra grandeza que eu quero que a gente observe é o número de dias. Por quê? Se você observar, quando eu aumento a distância, o que vai acontecer com o número de dias? Ele vai aumentar. Essas duas grandezas, se você relacionar as duas, elas serão diretamente proporcionais. Mas quando você pega o número de horas por dia e o número de dias, já acontece uma coisa diferente. Por quê? Se eu aumento o número de horas por dia, o que vai acontecer com o número de dias? Vai diminuir, porque se o ciclista ele tem mais horas para pedalar, o que vai acontecer com o número de dias? Vai diminuir. Então essas duas grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais se a gente não alterar a distância. Mas você pode ver que cada razão aqui, ela tem que ser relacionada com as outras. O que acontece? Nós temos duas que podem ser diretamente, só que uma ela vai ser inversamente, que é o número de horas por dia. E se você aumenta o número de horas por dia, o número de dias diminui. Tá bom, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou subir aqui a nossa folhinha primeiro para a gente fazer. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos escrever primeiramente a nossa razão de 200 para 500. E nós vamos pegar a nossa segunda razão de 4 para 5 e nós vamos inverter, porque ela é uma razão que é inversa a outra, tá bom? Então eu vou colocar aqui, olha, 5 para 4, eu inverti a razão. E isso aqui vai ser igual a 2 para x. Feito isso aqui, nós vamos fazer as multiplicações. São duas razões, a gente vai multiplicar antecedente por antecedente e consequente por consequente. Logo nós temos 200 vezes 5 vai dar 1000, eu vou colocar aqui 1000, sobre 500 vezes 4 é igual a 2000. Então nós vamos ter essa razão aqui que é igual a 2x. Que é interessante, pessoal, eu vou simplificar essa razão aqui antes de multiplicar. Eu vou cortar todos esses zeros aqui, porque a razão 1000 sobre 2000 é equivalente à razão 1 sobre 2. Então nós vamos colocar aqui em cima, que já para ter mais espaço, que 1 sobre 2 é igual a 2 sobre x. Nós vamos fazer agora essa multiplicação cruzada. 1 vezes x vai dar x e 2 vezes 2 vai dar 4. Logo, o número de dias ele passou de 2 para 4. Ele obedeceu aqui a nossa relação onde dizia que ele teria que aumentar, certo? Se você conseguiu entender essa aula, já clica aí no botão de se inscrever e ativa as notificações, porque você já está vendo que o canal Matemática para Leigos é o lugar para você aprender. Então fica aqui com a gente. Muito obrigado por ter nos assistido até o final dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like e até a nossa próxima aula.